Olá, povo de Deus! Olá, povo abençoado! Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vos seja multiplicada. Domingo dos Filhos de Deus, terminamos agora há pouco o último culto e, como eu sempre digo, não poderia deixar de vir aqui e trazer a palavra a qual Deus colocou ao meu coração, trazer ao coração dos meus amigos, dos meus irmãos de perto e de longe, que neste momento passam a acompanhar a nossa live da noite deste domingo, amém? Que Deus abençoe você e desde já agradeço pelo teu compromisso, desde já eu agradeço por você já estar aqui ligado, conectado conosco, não só você que vai entrar agora ao vivo, mas você também que posteriormente no gravado também vai aí nos acompanhar em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Como eu sempre peço a você, quero que você não só venha curtir, peço que você também possa compartilhar, principalmente compartilhar, porque através do seu compartilhamento, muitas pessoas estão sendo alcançadas e recebendo também a palavra de Deus. E a palavra de Deus é o poder para aquele que crê para a salvação. Amém? Que Deus possa, em nome do Senhor Jesus Cristo, tocar o teu coração através desta palavra, trazer uma mudança, uma transformação, aquilo que verdadeiramente Deus quer que a gente faça, para que a gente possa ser justificado por ele. Já mandou a mensagem para o seu amigo? Já mandou a mensagem para o seu parente, para o seu familiar? Já fala para eles, olha, o pastor Júnior entrou ao vivo. Entra aí, porque Deus tem uma palavra para o nosso coração. Quero desde já aqui mandar um abraço a todas as pessoas que toda live, toda programação tem nos acompanhado. Todas as pessoas de perto e de longe, obrigado pelo carinho da sua audiência, obrigado por você estar nos acompanhando em todas as lives, em todas estas programações. Agradecer as pessoas aqui de Tangará da Serra, as minhas ovelhas, os meus obreiros, os ministros aqui da igreja, os pastores da minha região. Eu tenho pastores espalhados aí pela região de Tangará, a qual tem nos acompanhado, tem nos auxiliado, tem feito trabalho também na sua cidade. Então, os pastores, os familiares dos pastores, as igrejas dos pastores e as pessoas que estão nos acompanhando da cidade, onde os pastores estão pastoreando aí, amém? Da nossa região. Barra do Bugres, Nova Olímpia, Denise, Arenápolis, São José, Juína, Campo Novo e Sapezal. Que Deus abençoe também. E as pessoas aqui do Vila Alta, do Esmeralda e também do Jardim dos Ipês, e é claro aqui da sede localizada na rua Décio Buralho 83N, em frente à Praça dos Pioneiros, no centro da cidade de Tangará da Serra. Um abraço e muito obrigado por vocês que nos acompanham em toda a programação, em toda a live. Um abraço ao povo de Tangará, ao povo de Cuiabá, ao povo de Várzea Grande, ao povo de Rondonópolis, ao povo de Água Boa, ao povo de Chavantina, ao povo do Mato Grosso do Sul, de São Paulo, de Paraná, do Rio de Janeiro, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Pará, de Pernambuco, todas as pessoas de Mato Grosso, que Deus abençoe vocês em nome do Senhor. De Minas Gerais, que as pessoas também nos acompanham, lá do Pará, Se eu não me engano é a dona Luzimar, que sempre nos acompanha de lá. Que Deus abençoe todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Vou falar com 10 pessoas agora, falando com estas pessoas. Se você quiser colocar o teu nome, de onde você está falando conosco, se você quiser deixar o nome para oração, nós vamos orar depois da palavra, mas especialmente toda quinta-feira nós temos o culto de oração, e eu tenho apresentado os nomes a qual tem entrado na live e os nomes de quem as pessoas que entram colocam lá, nós estamos orando também. Acho que foi a semana passada, eu mandei um abraço para uma pessoa que nos acompanha lá da Espanha, Eu não sei qual a cidade que ela está morando, mas é da Espanha que ela acompanha. É uma amiga muito chegada da minha cunhada. Ela, se eu não me engano, o nome dela é Vânia, Ela pediu pra gente mandar um abraço para ela. Eu estou mandando um abraço para Vânia lá na Espanha, que tem nos acompanhado aqui. Que Deus abençoe em nome do Senhor Jesus Cristo. E também de uma amiga, da minha esposa também, da minha cunhada, que acompanha também lá lá da Espanha, é
A Irene, um grande abraço, eu tive o prazer de conhecer, que Deus abençoe, fiquei sabendo que de vez em quando ela acompanha também as nossas lives lá da Espanha, é claro que lá são algumas horas a mais, agora lá vai estar de madrugada, então eles acompanham no gravado. Então que Deus abençoe vocês que estão nos acompanhando aí da Espanha de tão longe, tá? Que Deus abençoe, obrigado pelo carinho de vocês, que Deus abençoe. Amém, pessoal? 10 pessoas eu vou falar e falando com essas 10 pessoas é como se eu estivesse cumprimentando e abraçando todas que entram nas lives aqui, tá bom? Que Deus abençoe. Ministro Ribeiro, boa noite, a paz, e quem é que está falando conosco? Boa noite, pastor, a paz. Olha, a Bruna Guzmão. Minha amiga Bruna Guzmão, que Deus abençoe você em nome do Senhor Jesus Cristo. Graciele Aquino. Olha ela aí, Graciele Aquino, que Deus abençoe em nome de Jesus. Jaque e Adriana. Jaque e Adriana, eu sei, eles já mandaram para mim, são minhas ovelhas aqui, viajaram, mas pastor, nós estamos acompanhando a live, vamos também na igreja lá, em Ponce de Lacerda, eles estão lá. Que Deus abençoe vocês aí, meus amigos. Gisele Aquino. Gisele Aquino, se a Graciele tá, a Gisele não pode faltar, as duas irmãs, Deus abençoe. Crisiane Tax. Olha ela aí, Crisiane Tax, que Deus abençoe, obrigado por estar ligado conosco também aí, direto de Cuiabá. Rafaela, da cidade de Sapezal. Olha a Rafaela lá da cidade de Sapezal, que Deus abençoe você, minha irmã. Luzimar, Belém do Pará. Olha ela aí, falei dela e ela está conosco ligado. Luzimar, lá do Belém do Pará, que Deus abençoe a senhora e todo o Belém do Pará. Cleide Andrade, da cidade de Campo Verde. Olha aí, Cleide Andrade, da cidade de Campo Verde. Será que ela não é irmã da Ana Paula Andrade? Deve ser parente da Ana Paula Andrade. Se for, manda um joia pra nós aí, amém? Deus abençoe. Vanessa Santos Lopes. Vanessa Santos Lopes esteve na igreja hoje, eu vi que ela se emocionou, se envolveu. Deus abençoe a senhora, minha irmã. Marco Silva. Marco Silva, que Deus abençoe. Tem mais um outro amigo nos ajudando aqui, falou assim, já acabou. Aí só para contrariar, eu falei, fala mais um aí, Ribeiro. Marlene Barbosa. Marlene Barbosa. A Marlene tá acompanhando a gente de longe também. É a Marlene Barbosa. Eu acho que ela é lá de São Paulo. Deus abençoe a senhora e o marido aí, minha irmã. E não sei se está em São Paulo, que ela viaja com o marido caminhoneiro. Louvado seja Deus. Obrigado por estar nos acompanhando. Rodrigo, boa noite, meu amigo. A paz. Dá um alô pro pessoal de casa aí. Boa noite, pastor. Boa noite aos irmãos que estão nos acompanhando. Que Deus possa abençoar cada um de vocês. E assim como o pastor já pediu, eu também quero pedir que todo mundo possa compartilhar a live. Que eu, nesses últimos dias, não estava aqui presente, eu pude presenciar, né, o agir de Deus através da live, nos alcançando e alimentando a gente pela palavra de Deus. Então compartilhe, que todas as pessoas que verem essa compartilhação de cada um vai ser alcançada, e assim vocês vão cooperar com o reino dos céus, abençoando cada pessoa que assistir esse vídeo. Amém, irmãos? Fiquem com Deus, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Ele estava longe, né? Ele foi viajar, foi lá ver a avó dele, e aí, indo lá, o que aconteceu? Através do compartilhamento, ele foi alcançado lá, assistiu e foi abençoado em nome de Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Vamos lá para a palavra de Deus? Abra a tua Bíblia no livro de Revelação, livro de Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, abra aí por gentileza, em nome do Senhor Jesus Cristo. O último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 12. Tá aqui o meu? Apocalipse 12. Encontraram aí? Coloca a mão sobre a palavra, como a gente sempre tem o costume de fazer. Vamos orar. Deus, apresentamos ao Senhor a tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale ao nosso coração. Nosso coração está aberto para receber a palavra do Senhor. Que a gente possa aprender, colocar esta palavra no coração, cumprir, para que assim a gente possa ser abençoado e justificado pelo Senhor. Obrigado pela oportunidade, Deus. Amém. E graças a Deus. Amém? Apocalipse capítulo 12. No capítulo 12, no versículo 10, a Bíblia diz assim: E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força, e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado é derrubado, caiu, o qual diante do nosso Deus os acusavam de dia e de noite.
Então eu estava hoje, irmão, meditando nesta palavra, foi o que eu ministrei ao coração do povo. Quem escreveu o livro de Revelação aqui, o livro de Apocalipse, foi o apóstolo João, é claro, né? Instruído pelo Espírito Santo do Senhor, inspirado por ele escreve. A Bíblia diz que ele ouviu, no 10 ele diz, eu ouvi uma grande voz no céu que dizia, chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo. Vamos entender isso aqui. Quando ele diz que ouviu uma voz e que estava chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus, a Bíblia está querendo dizer sobre uma salvação não da segunda vinda de Cristo, mas da primeira vinda a qual ele já veio. Quando Jesus ele veio no mundo, ele veio estabelecer o reino de Deus aqui na terra. Ele veio trazer as boas novas. Ele veio tirar as pessoas que estavam nas trevas a trazer para a sua luz, para o reino da sua luz. Né? Ele veio instituir aqui o reino de Deus aqui na terra. Eu estava comentando hoje pela manhã e também à tarde. À noite eu não falei, mas de manhã à tarde eu falei nos meus cultos aqui. Por que muitos dos fariseus, as pessoas não aceitaram Jesus? Porque muitos pensavam que Jesus viria com um reino terreno. Viria para reinar de uma forma física. Jesus ele veio mostrar algo espiritual para nós. Enquanto as pessoas achavam que ele ia ser um rei, né? Um rei que governasse e que tirasse eles das mãos do Império Romano, da mão dos inimigos, não. Deus ele veio trazer a salvação para tirar a gente das mãos não do inimigo físico, mas do inimigo espiritual que é Satanás, a qual luta contra nós o tempo todo. A Bíblia chega até a afirmar que ele é o acusador. E esse é um dos nomes de Satanás e um dos seus papéis, que é acusar. Ele veio roubar, matar e destruir, mas ele faz isso através da acusação. Ele é o acusador. E o pior de tudo, ele leva a gente a errar e ele vai lá depois e nos acusa. Então a Bíblia diz, né, que ele veio trazer o reino, não na segunda, mas na primeira vez que ele veio. Quando Jesus veio, ele veio trazer o reino. O que é preciso para que eu faça parte do reino de Deus a qual Jesus veio trazer? O que ele quer que eu faça? Me arrependa dos meus erros, dos meus pecados. Ele quer que eu confesse os pecados, primeiro reconhecer, se arrepender, confessar e deixar de praticar os erros a qual eu praticava antes de conhecer a Cristo. Ele veio trazer esse reino. Depois que eu faço isso, levanto a minha mão, aceito Jesus como Salvador da minha vida. É necessário que eu confesse. E depois que eu fizer isso, eu passo pelo batismo nas águas. Sou uma nova criatura e faço parte deste reino que Deus trouxe através do Senhor Jesus Cristo. Agora, não tem uma outra forma de eu fazer parte dessa salvação. E mesmo que eu faça todo esse processo, a minha salvação não está garantida. Ela só vai estar garantida se eu permanecer da forma com que eu estiver quando eu aceito Jesus até o fim. O próprio Jesus diz, né? E aquele que aguentar firme, aquele que for até o fim, esse receberá a coroa da vida, ou seja, receberá a salvação. Cuidado com esse negócio, porque já tem pessoas pregando, ministérios pregando, pastores pregando, que uma vez salvo, uma vez salvo sempre. Mentira. Aquele que vencer, aquele que ir até o fim será salvo. Para isso Jesus veio estabelecer o reino. Mas o que a Bíblia diz? Diz assim no 10, e ouvi uma grande voz no céu, que dizia, agora é chegada está a salvação, ou seja, o reino que ele veio estabelecer, o poder do seu Cristo. Porque já o acusador, ou seja, Satanás, o acusador dos nossos irmãos, é derrubado. O qual diante do nosso Deus acusava eles de dia e de noite. Ou seja, o Satanás acusou os nossos irmãos do passado. Satanás me acusa hoje e Satanás acusa você hoje. Ele é o acusador. Assim como Jesus se chama Yeshua Mashiach, assim como ele chama a estrela da manhã, assim como ele chama Emanuel, assim como ele é o Alfa e o Ômega, assim como ele é o leão da tribo de Judá, assim como ele é o Messias, vários nomes Jesus tem. Um dos nomes de Satanás é acusador. Ele acusa. Satanás, ele me odeia. Satanás, ele te odeia. Deus te ama, mas Satanás te odeia. E ele faz você cair para depois ele te acusar. Ele te acusa de quem? Ele te acusa onde? Diante de Deus. Eu estava ensinando para as pessoas hoje o porquê que Satanás odeia tanto o ser humano.
Você sabia por que Satanás odeia tanto o ser humano? Você sabia por que ele te odeia tanto e por que ele me odeia tanto? Por que ele se levanta tanto contra nós? Porque ele quer nos destruir. E por que ele nos odeia tanto? Porque olha só, a Bíblia diz que Satanás queria ser igual a Deus. E o que ele fez de nós? A sua imagem e a sua semelhança. Ou seja, o que Satanás queria ser, Deus nos tornou. Ou seja, igual a ele. A sua imagem e a sua semelhança. Por isso ele te odeia tanto. O que ele queria ser, Deus fez você. Segunda coisa, para onde Deus quer nos levar? Para o reino dos céus. O que Jesus veio nos oferecer. E de onde Satanás foi expulso? Exatamente dos céus, para onde Deus intenta nos levar. Por isso que ele nos odeia tanto. Assim como ele caiu, assim ele quer me derrubar. Assim como ele caiu, assim ele quer também que você caia, assim ele quer te derrubar. Para isso, ele te leva a errar. E errando, ele vai diante de Deus acusar você. Aí a Bíblia diz assim, e ele acusa diante do nosso Deus, acusa de dia e de noite. 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. Os nossos irmãos que foram acusados por ele venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Olha só, como que a gente vence Satanás e a sua acusação? Através do sangue do Cordeiro e através da palavra de Deus. O sangue Jesus derramou para nos purificar de toda a injustiça, de todo o erro, de todo o pecado. E agora que ele purificou, fique na palavra a qual ele tem te ensinado. E assim você vai vencer as artimanhas de Satanás. Abra, por gentileza, a tua Bíblia no livro de Jó. Onde que fica Jó, pastor? Se você abrir a Bíblia bem no meio, ó, Salmos, bem no meio da Bíblia, ó, Salmos. Aí você volta um livro. Um livro antes de Salmo é o livro de Jó. Então, abre em Salmos e volta um livro, Jó. Jó, capítulo 1. No versículo 1, a Bíblia diz assim, 1:1. A Bíblia diz assim, havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este era um homem sincero, reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Isso era o que Jó era. Jó era sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, diante de Deus, Jó era uma pessoa, como que eu posso dizer, justa. Jó era uma pessoa que agradava a Deus. Jó procedia da forma que o crente de hoje precisa proceder. Como? Sincero, reto, temente a Deus e se desviava do mal. 2. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. E era o seu gado 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas, e era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior que todos do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um, fazia festa na casa de cada um no seu dia, e convidava as suas 3 irmãs a comerem e a beberem com eles. Então vamos entender isso aqui. Os filhos de Jó, que eram 7, todos os dias dava uma festa regada a bebida, a vinho e a comida e muita alegria, muita festa, muita algazarra. Eles faziam isso, os filhos de Jó faziam isso, cada um no seu dia. Só que o que me chama a atenção e que nunca havia vindo ao meu coração, isso eu já falei várias vezes, preguei, ministrei várias vezes sobre o livro de Jó e nunca tinha vindo isto ao meu coração. Deus colocou ao meu coração porque Deus sabe o momento certo de trazer aquilo que Ele quer pra gente. Se Jó tinha 7 filhos e cada dia um filho fazia uma festa no seu dia e convidava as irmãs, então isso significa que ele tinha 7 filhos e cada um fazia no seu dia, todos os dias, durante os 7 dias da semana, os filhos de Jó faziam festa e banquete. A minha pergunta é, se todos os dias tinham festa, quando é que eles serviam a Deus? É igual muitas pessoas que trabalham todo dia, saem todo dia, passeiam todo dia. A pergunta é, quando que vai ter tempo para Deus? Todos os dias,
os 7 dias da semana. E isso era sério, pastor? Era, porque olha o que Jó diz, o próprio pai. 5. E sucedia, pois que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. E se levantava de madrugada e oferecia holocausto, sacrifício, oferta, segundo o número de todos eles. Porque dizia Jó, porventura pecaram os meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. E assim orava, prestava, fazia sacrifício, holocausto, todos os dias Jó fazia. Por quê? Porque Jó falava assim, eu vou orar, eu vou me sacrificar, eu vou levantar de madrugada, porque quem sabe se os meus filhos não pecou contra Deus e até blasfemaram contra ele. O que é a blasfêmia? Blasfêmia, meu irmão, é quando a gente comete um pecado contra Deus a qual não tem perdão. Então o próprio pai está dizendo que os meus filhos estão fazendo, eu acho que é até errado. Eu vou sacrificar, eu vou orar, eu vou buscar, porque quem sabe assim, né? Deus perdoa os pecados, mas se tem blasfêmia não tem perdão. Olha o que Jó estava falando dos próprios filhos. Aí a Bíblia diz assim no 6, e vindo um dia, eu até comentei no culto, né? Quarta-feira nós temos o culto da Sagrada Família. E assim como Jó, irmão, como que a gente luta pela nossa família? Como que a gente ora, como que a gente clama. Toda quarta-feira a gente coloca diante do Senhor, diante da presença de Deus, os nossos familiares. Mas nem sempre eles querem. Assim como os filhos de Jó não quiseram. 6. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Os filhos de Deus aqui no caso são os anjos. Ou seja, os anjos faziam as coisas e vinham prestar conta a Deus. Não se esqueça que Satanás também era um anjo. Deus tem acesso a ele e ele tem acesso a Deus. Por quê? Ele precisava prestar conta das coisas que faziam a Deus. É assim. Deus tem um controle de tudo, na terra e no céu, nos céus e na terra. Então os anjos foram até Deus e Satanás foi entre eles. 7. Então o Senhor disse a Satanás, de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse, de rodear a terra e passear por ela. Olha só, vou pegar o meu copo de água aqui. A Bíblia diz, irmãos, vamos dizer que o copo de água aqui é Satanás. Olha só, e aqui é a terra, a Bíblia é a terra. A Bíblia diz que Satanás fica assim, ó. Ao nosso derredor, buscando alguém a quem ele possa tragar. Dá uma olhada. Satanás, ele diz, eu estava na terra, eu estava rodeando ela, eu estava passeando por ela. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, buscando alguém a quem ele possa tragar, alguém ele possa destruir. Sabe o que eu falei para as pessoas na igreja hoje? Efésios 4:27 diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Irmão, o diabo ele fica procurando uma ocasião. Onde você estava, Satanás? Eu estava rodeando a terra, eu estava passeando por ela. 8. E disse o Senhor a Satanás, observaste tu o meu servo Jó? Deus chama Jó de servo. Por quê? Porque Jó era servo. E Satanás estava ali para acusar a Jó, mesmo que Jó não dava motivo a ele para que ele pudesse acusar. Por isso que Deus se antecipa e fala, Satanás, eu conheço o meu servo Jó, você viu ele? Tipo assim, não adianta você vir acusar, porque eu sei quem é ele. Deus justifica Jó. Deus defende Jó. Ele diz, tu viste meu servo Jó? Não há ninguém semelhante a ele na terra. Homem sincero, reto, temente a Deus e desviando-se do mal. É o que Deus manda. Que a gente se afaste de tudo, de toda a aparência do mal. Fuja. Aí diz no 9, então respondeu Satanás ao Senhor e disse, porventura, teme Jó a Deus de balde? Esse teme é respeita. Então Satanás está dizendo, por acaso Jó teme, Jó respeita o Senhor de balde é em vão? Por acaso ele está obedecendo e temendo ao Senhor em vão? E olha o que Satanás diz, sai da boca de Satanás, diz assim, ó, 10, porventura não cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem, e a obra da sua mão abençoaste, o seu gado está aumentando na terra? Então Satanás é um ser inteligente. O que Satanás está dizendo? Dizendo assim, claro, desse jeito aí, o Senhor está abençoando tudo que ele coloca a mão.
o gado dele está aumentando, o Senhor cerca a casa dele, o Senhor cerca a família dele, olha tudo que os filhos dele estão fazendo e o Senhor ainda guarda eles e protege. O que Satanás está dizendo é assim: Jó te teme, Jó te serve. Ele está sendo sincero porque o Senhor está abençoando ele. Para de abençoar para você ver. Na verdade, irmão, Deus queria jogar Satanás queria jogar Deus contra Jó. Mas Deus sabia quem era Jó. Satanás acusou, ele é o acusador, mas Deus justificou a Jó. A pergunta é: será que Deus pode justificar você? Será que Deus pode defender você? Você tem sido sincero, temente a Deus? Você tem sido reto nas suas atitudes? A pergunta que eu faço: será que Deus pode justificar você? Por quê? Presta atenção. Se Satanás está acusando a Jó, mesmo ele não dando ocasião, o que ele não vai fazer com você e comigo, nós que damos ocasião a ele? Se Jó não errava e ele está acusando, imagina a gente se errar. Dá uma olhada. Será que Deus pode te justificar? Será que Deus pode te defender? Ele está defendendo a Jó. E Satanás está falando assim: mas ele não te teme nada não. Ele teme porque o Senhor guarda ele. Mas na verdade Deus sabia que Jó não temia porque ele dava. Porque Jó temia a Deus antes de Deus dar a ele aquilo que ele tinha. Não esteja na igreja por aquilo que Deus tem para te dar. Esteja na igreja por aquilo que Deus fez por você, aquilo que Ele te deu, que é a salvação. Dá uma olhada, isso é o mais importante. Muitas pessoas falam assim: o dia que eu parar de beber eu vou para a igreja. O diabo não vai deixar você ir para a igreja nunca, ele ainda vai te acusar. O dia que eu tiver dinheiro, dizime e oferta. Você não vai dizimar e ofertar nunca, porque o diabo vai te acusar, ele nunca vai deixar você prosperar. Jó teme o Senhor, também não vai temer em vão. O Senhor dá tudo para ele, o Senhor cerca a casa dele, o Senhor cerca a família dele. Aí o diabo diz assim, dá uma olhada, no versículo 11. Mas estende a tua mão, toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se ele não blasfema, se ele não pega com o Senhor na sua cara. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença de Deus. Ele acusou e ele conseguiu o que ele queria. Deus falou assim: então vai lá, toque em tudo que ele tem. Agora Deus deixou bem claro: só não toque nele. Por quê? Porque aquele que pertence a Deus, o maligno não pode tocar. Por quê? Porque Jesus não permite ele tocar. Deus está justificando a Jó. Deus, ele quer me justificar. Deus, ele quer justificar você. Satanás incitou a Deus quando ele dizendo assim: ele não te serve nada não, ele não te teme não. Deus sabia que Jó permaneceria fiel. Olha só que coisa. Vai lá, toca. Tudo que ele tem está na tua mão, só não toca nele. Eu não permito você tocar nele. Vamos dar um pulo aí. Olha só, presta atenção. Quando Deus fala, Satanás ele vai lá. Olha só, Satanás mata os 10 filhos de Jó. Ele estava lá num dos seus banquetes, como ele sempre costumava fazer. Caiu, um vento veio, bateu, caiu a casa sobre os filhos de Jó, matou os 10. Os 10 filhos morreram. A Bíblia diz que veio alguém, levou o jumento, veio um vento, matou as ovelhas, levou as ovelhas. Irmão, Jó perdeu tudo. Perdeu os filhos, perdeu o jumento, perdeu o camelo, perdeu a ovelha, perdeu os servos, perdeu a fazenda. Jó perdeu tudo. Tudo. Jó ficou sem nada. Jó perdeu tudo. A Bíblia diz aí, no capítulo 2, versículo 1. E vindo outro dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre ele apresentar-se perante o Senhor. Passa um tempo, Satanás vem, os anjos vêm, Satanás também vem no meio. 2. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? A mesma pergunta. E respondeu Satanás ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste os meus servos Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero, reto, temente a Deus, desviando-se do mal, e que ainda retém a sua sinceridade, a sua fidelidade a mim. Aí Deus diz: havendo-me tu incitado contra ele,
para o consumir sem causa. Irmão, se o diabo incita a Deus contra Jó sem causa, se o diabo acusa a Deus a Jó sem ele merecer, imagina aquele que erra, o que o diabo não faz? E Deus diz, está vendo? Ele ainda continua fiel a mim, ele continua reto, temente a Deus, sincero e se desviando do mal. Aí Satanás diz assim no 4, então Satanás respondeu ao Senhor e diz, pele por pele, tudo quanto o homem tem dará pela sua vida. Estende, porém, a tua mão e toca nos seus ossos na carne, e verás se ele não blasfema de ti na sua face. Satanás acusa Jó novamente. Ele não te ama. Ele não é sincero, ele não é reto, ele não te teme não, ele não te serve não. Ele está fazendo isso porque ele ainda tem saúde. O Senhor tirou tudo, mas ele ainda tem saúde, então por isso que ele está te servindo. Toca nele, coloca uma enfermidade nele para você ver se ele não te abandona, para ver se ele não blasfema, para ver se ele não murmura. Olha Satanás acusando e colocando Deus contra Jó. Olha o que a Bíblia diz. 6. E disse o Senhor a Satanás, eis que ele está na tua mão, poupa, porém, a tua vida. Satanás já tinha perdido tudo. Satanás já tinha feito Jó perder tudo. Servos, família, os filhos morreram. Camelo, jumento, ovelha, riqueza, fazenda. Jó perde tudo. Satanás vem falar assim, mas ele ainda tem saúde. E Deus fala assim, ó, tira a saúde, toca nele, coloca a doença. Mas não tire a sua vida, não toque na vida dele, a vida dele é minha. O que me chama atenção isso aqui? Às vezes o que acontece com você e que já aconteceu comigo. Muitas vezes você está dentro da igreja, você serve a Deus, mas acontece algo, a pessoa olha para você e diz assim, mas você não tem Deus? Por que isso está acontecendo? Você não tem Deus? Por que você perdeu o carro? Você não tem Deus, você não serve a Deus, você não está na igreja toda semana? Por que você perdeu o teu casamento? Por que você perdeu o teu emprego, a tua moto, a tua casa? Por que a sua vida? Por que você está doente? Aí Satanás usa as pessoas para começar a nos julgar e nos acusar. Se nós temos Deus, por que nós estamos enfrentando a situação tal? Aconteceu com Jó. Porque a Bíblia diz que o diabo colocou uma doença maligna em Jó. Você pode ler aí, ó. 7. Então saiu Satanás da presença do Senhor e feriu Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. A Bíblia diz que ele pega um pedaço de telha, começa a se coçar, porque forma pus, coça muito, maligno, ou seja, é algo que é do diabo, é algo que vai matar Jó. Jó está precisando dos amigos, os amigos abandonam Jó. Jó não tem mais amigos, os amigos começam a acusar, usado pelos próprios Satanás. A esposa de Jó é a única esperança de Jó. E ela olha para Jó e diz assim, você perdeu tudo e você ainda retém a sua sinceridade? Cadê o seu Deus? Amaldiçoa o seu Deus e morre. O próprio diabo incitando a mulher de Jó a julgá-lo para que ele pudesse explodir e pecar contra Deus. Jó olha para a esposa e diz, aqui a única que podia ficar do lado dele, ele olha e fala, mulher, como fala qualquer doida, assim fala tu. Eu receberia o bem e eu não receberia o mal de Deus. Jó está dizendo para ela, eu não sirvo a Deus por aquilo que ele me dá. Eu sirvo a Deus por aquilo que ele é. Dá uma olhada. E a Bíblia diz que em tudo Jó não pecou contra Deus e não atribuiu ele a falta alguma. Presta atenção o que esta palavra quer dizer. Que Deus ele não está preocupado com os seus bens. Deus não está preocupado com o seu carro, com a sua casa, com o seu sítio, com a sua fazenda. Deus ele preocupa com a sua alma. Você pode ver que ele permitiu o diabo fazer, tirar tudo, tocar em tudo. Ele diz assim, só não na vida dele, é minha, a alma é minha. Você não toca. Seja fiel a Deus, meu irmão. Não por aquilo que ele tem para te dar, mas por aquilo que ele é. Esteja na igreja para aprender, para buscar, para se envolver, para crescer espiritualmente. E não se preocupe, não se importa com aquilo que as pessoas pensam ou falam de você. Deus, quando você for fiel a Ele, Ele vai te justificar. E a coisa mais linda para mim é o que Jó escreve na palavra de Jó. Ele diz assim, olha, ele escreve algo, ele fala assim, ó, eu sei que o meu Redentor ainda vive. E por fim eu sei que Ele se levantará sobre a terra. Ou seja, meu Deus, Ele é vivo. Eu sei que Ele pode me ajudar. Ele se manteve firme, ele não saiu da igreja, ele não abandonou a Deus, ele não virou as costas, ele não saiu do barco, ele permaneceu firme.
A Bíblia diz que Deus ele vem e ele restitui tudo aquilo que o diabo tirou de Jó. Por quê? Porque o diabo pensou que havia tirado tudo, mas tudo para Jó era a fidelidade que ele tinha para com Deus. Seja fiel ao Senhor. O seu Redentor vive. Às vezes você deve estar enfrentando uma situação como essa. Deus está dizendo para você, fique firme, mantenha-se fiel até o fim, porque eu, seu Redentor, vivo, e por fim eu vou me levantar para socorrer você. A Bíblia diz que Deus restitui tudo. Os 10 filhos que ele havia perdido, Deus traz novamente 10 filhos. A Bíblia diz que tudo que ele tinha antes, Deus deu dobrado, duplicado. Esse é o Deus a quem a gente serve. Por mais que o diabo acuse, se você for fiel a Deus, o próprio Deus te justificará. E não se esqueça, você não serve a Deus por aquilo que ele te dá, você serve a Deus por aquilo que ele é, e ele é soberano. Toda honra, glória, louvor e toda adoração pertence ao nosso Deus, ao nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, meu querido? Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Para a gente finalizar, abra aí a tua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios, eu finalizo aqui, tá bom? Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, eu vou finalizar aí em nome do Senhor Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, para a gente finalizar. Não dê ocasião ao diabo. Seja sincero, reto, temente a Deus, desvie-se do mal, em nome de Cristo, porque por mais que o diabo vier te acusar, Deus é aquele que pode te justificar. Fique firme, meu querido, até o fim, em nome de Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, no versículo 1, diz assim, Paulo, irmão, Paulo ele era fantástico, né? Diz assim, que os homens nos considerem como ministro de Cristo, e dispenseiros dos mistérios de Deus. Paulo está falando a respeito dele e de Apolo, dizendo que eles precisam ser dispenseiros da casa de Deus, da obra de Deus, fazer as coisas corretas. Ele diz assim no 2, além disso, requer-se nos dispenseiros, né, de Deus, que cada um se ache fiel. Eu falei para as pessoas, no que um servo de Deus tem que ser fiel? Em tudo. Seja fiel em tudo. Por quê? Porque se você não for, o diabo vai te acusar como servo de Deus. Eu estava comentando hoje, nós temos que ser fiel em tudo. Nós temos que ser fiel no dízimo, nós temos que ser fiel nas ofertas, nós temos que ser fiel ao nosso pastor, nós temos que ser fiel ao nosso patrão, nós temos que ser fiel à nossa esposa, ao nosso marido, a nossos pais, nós temos que ser fiel em tudo. Em nosso procedimento. Por quê? Porque o diabo ele está a rodear buscando uma oportunidade para poder acusar alguém. Então Paulo diz, nós precisamos ser fiéis a Deus. Nós precisamos ter isso. Por quê? Porque o diabo ele vai querer fazer assim. O que o diabo vai fazer? Ele vai fazer assim. Olha como é que ele é sujo. Isso aqui para a gente aprender, tá? O diabo ele vai falar assim. Ele vai acusar aqueles que se dizem de Deus. Ele vai falar assim, olha Deus, o Senhor é justo, diz a tua palavra. E nós sabemos que Deus é justo. Então o diabo vai falar assim, Deus, eu errei e eu fui punido. Como com a Maria, com o José, com o João, com o Júlio, como é que ele vai errar e ele não vai ser punido? Se eu fui punido pelo meu erro. Se eu serei condenado ao inferno por causa do meu erro. Se o Senhor é justo e as pessoas do mundo erram, assim como eu, elas também precisam ser condenadas. Aí é onde Deus não pode, irmão, de forma alguma nos justificar, porque a acusação do diabo vai ter fundamento. Então não dê ocasião para ele. Paulo está dizendo, a gente precisa ser fiel. Para quê? Para que o diabo não tenha do que nos acusar, nem do que nos julgar. Dá uma olhada. Porque se Deus puniu ele pelo erro, Deus vai nos punir se a gente errar. Porque o próprio Satanás vai dizer, lá, tá dentro da igreja, tá no altar, é isso, é aquilo. Lá, mas mente. Dá uma olhada. Diz que é de Deus, mas mente. Olha Satanás acusando. Imagina Satanás acusando você, dizendo assim, lá, diz que é de Deus, tá na igreja, é batizado, até ceia. Mas lá dá uma olhada, é casado, mas trai o marido.
O marido é casado, mas trai a esposa. Olha lá, Deus. Satanás vai acusar. Satanás vai dizer, ó, diz que é servo de Deus, deve todo mundo e não paga. Satanás vai acusar. Ah lá, Deus diz que serve ao Senhor, mas olha as vestes, olha a roupa. Ah lá, diz que serve o Senhor, mas está se prostituindo. Ah lá, Deus diz que serve ao Senhor, mas rouba o patrão, engana as pessoas. Dá uma olhada, Satanás ele tem motivo para acusar o povo da terra. Por isso que muitos ainda estão sendo destruídos por ele. Paulo diz no 2, além disso, requer que nos dispenseiros que cada um se ache fiel. Aí ele diz assim no 3, todavia a mim, muito pouco, me importa se dá ser julgado por vós, ou por algum juízo humano. Nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Ou não me julgo bem ou mal. O que Paulo está dizendo é, para você entender, eu pouco me importo, eu pouco estou me lixando com aquilo que as pessoas me acusam, falam ou me julgam. Estou pouco me importando. Porque Paulo sabe que quem justifica ele é Deus se ele estiver bem diante do Senhor. Pare com esse negócio de ficar preocupado com aquilo que as pessoas falam ou pensam de você. As pessoas vão falar de você de qualquer jeito. Agora, se você está bem com Deus, o próprio Deus te justifica, irmão. Paulo está dizendo, pouco me importa, eu não estou pouco me lixando se as pessoas pensam ou falam de mim. Esses dias mesmo eu vi um post de alguém que colocou no Facebook, no WhatsApp, gente, isso aí é crente imaturo, é crente besta, é crente bobo, me perdoa a expressão da palavra. Alguém colocou assim, a ovelha perdida não volta, a ovelha perdida não volta para o aprisco porque as outras 99 ficam olhando para ela. Irmão, se você não quer que as outras olhem para você julgando, então não sai da igreja e não erre. Pronto. Agora vem cá, a pessoa erra, ela sai da igreja, ela volta e a gente não pode nem olhar. Se você não quer que olhe, meu irmão, seja fiel a Deus e Deus te justifica. Paulo está dizendo, pouco me importa o que as pessoas pensam de mim, Deus me justifica. Agora, peraí, está invertendo as coisas agora? Quer dizer, tá invertendo, será que está? Não, está invertendo, né? Está invertendo as coisas, peraí, a pessoa sai, ela erra, e aí as pessoas aí não voltam porque as 99 vai olhar ela torto, irmão, torto, errado não é quem olha, errado é quem erra e sai. E se errou, se levanta, peça perdão a Deus e permaneça no barco. Agora pronto, agora a gente não pode nem olhar mais porque está julgando. Paulo está dizendo, pouco me importo. Irmão, presta atenção, você ovelha que está perdida. Não foi o pastor, não foi o obreiro, nenhum das 99 ovelhas, membros da igreja, que derramou sangue por você, foi Cristo. Pare de se sentir inferiorizado. Pare de se sentir diminuído. Pare de preocupar com aquilo que as pessoas estão pensando. Agora, se você está preocupado, é que você tem culpa no cartório. Dá uma olhada. Paulo diz, pouco me importa. Ele diz no 4, porque em nada me sinto culpado. Então, por que ele não se preocupa? Porque ele sabe que ele não é culpado. Quem se preocupa é porque está devendo. Está dizendo, porque nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, porque quem me julga é o Senhor. Pronto, acabou. Quem me julga é o Senhor. 5, portanto, ó, aprendizado aqui, ó, nada julgueis antes de tempo, até que o Senhor venha. Por quê? Porque tem gente que tem a mania de julgar precipitadamente. E outra, às vezes alguém fala alguma coisa, ela nem julga os dois lados, ela não ouve os dois lados, ela já está tomando o seu partido. A Bíblia está dizendo, portanto, ninguém julga antes do tempo, até que o Senhor venha, a qual também trará à luz as coisas ocultas das trevas e manifestará o desígnio dos corações. Antes de tomar qualquer atitude, qualquer partido ou de julgar alguém, deixa a luz vir de Deus, da palavra. Porque a luz vai manifestar aquilo que está lá escondido nas trevas. E Deus vai mostrar realmente aquilo que é. Não se preocupe, se você está bem com Deus, é Deus que vai
te justificar. Agora não se esqueça, como é que Deus me justifica? Como é que Ele me limpa das acusações? É através do sangue do Cordeiro e através da sua palavra. Glória a Deus. Eu espero que esta palavra venha ter ajudado você. Por quê? Não deis lugar ao diabo. Se o diabo acusou a Jó sem motivo, se a gente der motivo a ele, com certeza aí é que ele vai nos acusar. Deus justificou a Jó, mas se nós estivermos no erro, não tem como ele nos justificar. Amém? Que esta palavra fique no teu coração, que você cresça com este aprendizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Fecha os teus olhos, vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai. Queremos, meu Deus, primeiramente agradecer o Senhor pela oportunidade de ministrar este evangelho, a tua palavra e esta pessoa de poder me ouvir. Obrigado, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor selou ao nosso coração. Aprendemos, meu Pai, que a honra e a glória é dada a Ti e sabemos que só o Senhor é que pode nos justificar. Sabemos, meu Deus, que nós não somos perfeitos. Por isso, diante do Senhor nos colocamos, pedindo ao Senhor que venha perdoar os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, as nossas transgressões e as nossas omissões. Pai, coloca de pé aquele que caiu. Fortaleça aquele que está fraco. Cura o machucado. Traga para perto aquele que está longe. Enche o que está vazio, a ponto de transbordar da tua presença. Esquenta o morno, o frio, a ponto de ser como um tição tirado do fogo, uma brasa viva, meu Pai, na tua presença. Muito obrigado por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor faz e por tudo que o Senhor ainda fará. Meu Pai, eu ministrei a tua palavra. O Senhor Espírito Santo convence a pessoa do pecado, do juízo e da justiça. É o Senhor que convence a pessoa em fazer aquilo que é correto. Convence esta pessoa. Ajude ela a ser sincera, reta, temente a Deus e que ela possa se desviar do mal. Assim, nada nem ninguém julgará. E a acusação do diabo, o Senhor mesmo a justificará. Pai, se tem algum irmão, alguma irmã passando por uma dificuldade semelhante a de Jó, eu ministrei a ela que o Senhor vive, o Senhor é o nosso Redentor e por fim se levantará para socorrer aqueles que temem ao Senhor. Muito obrigado, meu Deus, pelos cultos de hoje, obrigado pela live de hoje, pela palavra e que o Senhor abençoe muito esta pessoa a qual tem nos acompanhado a cada live e que isto seja, meu Pai, para a honra e para a glória do Teu nome. Meu Deus, a mudança, a transformação a qual o Senhor fará na vida de cada pessoa que estiver nos acompanhando, que seja para a glória do Teu nome, porque sempre foi, sempre será do Senhor a honra, a glória, o louvor e toda a adoração. Amém, Jesus. E glória ao nosso Pai. Amém? Glória a Deus. Meu querido, olha, muito obrigado. Eu orei hoje um pouquinho mais rápido, porque nós já estamos quase chegando ao final aí, né, do horário, para não passar muito. Eu quero agradecer você pelo teu compromisso e dizer para você que quarta-feira nós estaremos aqui de volta com a live do Senhor em nome de Jesus Cristo. Amém? Hoje eu não vou nem cumprimentar mais nenhuma das 3 pessoas, que eu sempre falava que eu cumprimento 5, 3 pessoas, mas não vai dar tempo não, tá bom? Então eu quero agradecer e cumprimentar a todos que estiveram conosco até este presente momento, tá bom, meu irmão? Deus abençoe você, minha irmã, obrigado pelo carinho da sua audiência. Quarta-feira estaremos aqui de volta. Mais uma vez eu peço, compartilhe, nos ajude aí a espalhar, a propagar o evangelho a toda criatura, amém? Os meus amigos estão assim com aquela carinha assim, tipo assim, podia falar pelo menos com umas 3 pessoas, vamos falar com 3 aí então, só 3, tá? 3 pra gente ver quem é que tá nos acompanhando aí. Anderson Souza, tá lá em Rondonópolis acompanhando a live. Meu amigo Anderson Souza, que Deus abençoe você. Eu acho que é o primo da minha esposa aí, é o nosso primo aí. Deus abençoe. Obrigado, meu amigo.
Kelly Cristina, da cidade de Cuiabá. Kelly Cristina, lá da cidade de Cuiabá, que Deus abençoe. Quem mais? Valquíria Prado. Valquíria Prado, que Deus abençoe a senhora em nome de Cristo. Obrigado por estar nos acompanhando aí, tá bom? Em nome de Cristo, Deus abençoe. Fique na paz a todos e até quarta-feira, se Deus assim nos permitir. Compartilhe aí. Tchau, abençoado.